A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar algo com os irmãos. Nós estamos na semana do Halloween, em que acontece festas nas escolas e em vários lugares. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho de vida que aconteceu na minha vida e compartilhar algo da parte do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que fica em Efésios 5:11, onde diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Eu tenho 3 filhos, hoje com 18, 17 anos e uma pequena de 7 anos. Na época da pandemia, no começo da pandemia, meu filho com 14 para 15 anos começou a apresentar alguns sintomas meio estranhos, de só querer ficar no escuro, não falava mais comigo, dizia que me odiava, e eu percebi que aquilo estava criando um muro entre eu e ele. E falava para mim que quando ele fizesse 18 anos ele ia tirar a própria vida, porque ele não tinha nada de interessante para ele não tinha perspectiva de vida, e que ele achava que ele só tinha que viver até os 18 anos e era o que ele ia fazer. Nós não conversávamos mais, eu tentava o diálogo, mas não conseguia, porque ele dizia que me odiava e não queria falar comigo. E nessa época eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu vou na igreja desde que eu sou pequenininha, né? Desde que eu era criança. Mas houve várias idas e voltas, né? E nesse momento, Deus começou a falar comigo, né? Que eu precisava me posicionar por conta da vida do meu filho, né? E eu chorava e falava para Deus que eu tinha colocado ele no mundo e não queria perder ele dessa forma, porque eu não aceitava perder ele dessa forma. E aí foi quando eu comecei a frequentar uma igreja na época e comecei a participar de campanhas de orações, jejum, em prol da vida do meu filho. E a gente, juntamente com a escola, foi procurar ajuda médica. E na época meu filho começou a fazer terapia. E lá nessa época da terapia, ele começou a dizer algo para a psicóloga e ela me chamou porque achou muito grave, né? Ela disse que ele tinha pensamentos suicidas e a gente precisava tomar muito cuidado, porque era muito forte o que ele falava, né? E aí foi quando eu me apeguei mais a Deus. Ele passou por psiquiatra, tomou por 3 meses remédio controlado e começamos a buscar a presença de Deus, somente eu, na época. E Deus falou no meu coração, porque antes disso tudo acontecer, quando eles eram criança, na época de Halloween e várias outras festas que existem, eu sempre levei eles. Não só levei, como também ia vestida a caráter, fantasiada. Levei eles vestidos de vampiro, de morte, de bruxo, de Drácula e tudo mais. E Deus falou ao meu coração que tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento na minha vida era algo que eu havia plantado na vida dos meus filhos, eu mesma havia plantado na vida deles lá atrás. E aí foi quando eu comecei a buscar mais a presença de Deus, né? E aí Deus foram 2 anos muito longos que a gente passou. As pessoas me achavam louca porque ele já estava com 15, 16 anos nessa época. Eu ficava com ele no ponto de ônibus para ele pegar ônibus para ir para a escola, porque ele estudava lá no centro. Mas no meu coração eu tinha medo, porque ele saía de casa 5 e pouco da manhã para ir para a escola. E eu via ele subir no ônibus, mas eu ficava com o meu coração na insegurança. Será que ele vai voltar? E aquilo me causava temor, né? Como mãe. E aí Deus começava a falar no meu coração que era para me posicionar. Se posicionar, porque Deus ia fazer um milagre na vida dele. E aí foram passando os 2 anos, eu orando, pedindo a Deus, e Deus falando para mim que não era para me preocupar, porque ele estava cuidando, ele estava guardando, mas ele queria obediência. Obediência a ele, a palavra dele, se posicionar a ele, em tudo aquilo que ele colocou no meu coração. Fazer a vontade dele, fazer aquilo que Deus já tinha colocado, que não era para mim enterrar os meus talentos, porque Deus tinha obra na minha vida. E assim eu fiz.
E assim eu continuei fazendo. E hoje, para honra e glória do Senhor, o meu filho está com 19 anos, ele está trabalhando. O ano que vem ele vai ingressar na universidade. Hoje ele não tem mais os mesmos pensamentos, ele é uma pessoa totalmente diferente. Ainda é um pouco tímido, mas hoje há um diálogo. Aquele muro que havia entre eu e meu filho não existe mais. Tudo que ele vai fazer, ele me pergunta, me pede opinião. E eu pude perceber que Deus agiu na minha vida a partir do momento que eu me posicionei. E Deus me fez entender que tudo aquilo que eu vivi foi algo que eu plantei. Então esse vídeo é mais para alertar os irmãos. Tomem cuidado com aquilo que a gente está plantando na vida dos nossos filhos. Hoje a gente vê muitas crianças com quadro de ansiedade e crianças novas, crianças de 4, 5 anos, que já estão vivendo um quadro de ansiedade, de depressão. E às vezes a gente não entende o porquê, nem a medicina não entende porquê. Mas a gente sabe que o mundo espiritual ele existe e muitas pessoas não conhecem, né? A Bíblia diz que em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente prestar muita atenção naquilo que a gente está plantando, o que a gente está fazendo, os lugares onde nós estamos levando os nossos filhos, o que nós estamos oferecendo na vida dos nossos filhos. Porque para cada ação existe uma reação, né? E tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher aqui mesmo. E eu vivi essa experiência, não foi fácil. Foram 2 anos sombrios na minha vida, mas hoje eu glorifico a Deus porque Deus tem cuidado e guardado da vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa. Então, eu gostaria de compartilhar esse momento com os irmãos, esse testemunho, algo de que aconteceu na minha vida, né? Pra gente não desistir. Se você tem um filho que está passando por qualquer que seja o problema, não desista do seu filho. As pessoas de fora, elas vão falar muitas coisas, né? Mas você sabe, né? O quão doloroso, né? Cuidar de um filho, né? E então, assim, obediência a Deus, né? Não ouvir o que as pessoas do fora vão dizer. Que as pessoas de fora vão dizer assim, abandona, larga isso, deixa isso daí. Mas a gente sabe, a gente como cristão sabe que a gente não tem que abandonar, a gente não tem que largar da mão de um filho. A gente tem que orar, né? Hoje é muito difícil, né? A gente criar adolescente, né? Eu ouvi o testemunho de uma pastora certo dia que ela dizia que às vezes a gente não adianta falar com eles. É através do nosso testemunho, daquilo que a gente vive, do nosso dia a dia dentro de casa, que eles vão perceber a diferença que a gente faz, né? Quando a gente serve a Deus. Então é isso que eu quero deixar para os irmãos. Amém?